Eu vou começar uma série de estudos agora na carta de Tiago, e para quem quer entender melhor o contexto desses vídeos, assista ao meu vídeo anterior. Lá eu explico a minha motivação de gravar esses vídeos e lá eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar. Então, vamos lá. Nós vamos estudar a carta de Tiago e eu trouxe aqui 3 comentários que vai ser base para os nossos estudos. É o comentário primeiro aí de Douglas Moo. Nós temos a tradução desse comentário em português. Douglas Moo hoje é o exegeta que mais me influencia. Eu basicamente leio todos os livros de Douglas Moo e ele é o exegeta que eu uso como base para interpretar os outros exegetas. Eu trouxe aqui também o comentário de Craig Blomberg, também focado aí em exegese na carta de Tiago, e o comentário de Dan McCartney. Nós vamos juntar as perspectivas desses 3 estudiosos da Bíblia. Como eu disse no vídeo anterior, eles são muito mais capazes do que eu, e a minha formação é interpretação. Nada melhor do que trazer comentários exegéticos e trazer essas perspectivas aqui para que vocês conheçam a profundidade do texto bíblico. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui primeiro para a discussão o autor da carta, né? Vocês podem observar aqui que... Deixa eu mudar aqui para o laser aqui para ficar melhor. Vocês podem notar que os 3 autores, eles concordam que Tiago, meio irmão de Jesus, é o autor da carta. Então, os exegetas aqui, eles concordam nisso. Vocês podem observar que tanto o Douglas Moo quanto o Blomberg, eu não trouxe a argumentação de Dan McCartney porque é muito parecida, e vocês já vão ver aqui que Douglas Moo e o Blomberg estão falando basicamente a mesma coisa sobre o autor da carta. Então nós temos 3 nomes principais, certo? Tiago, irmão de João e filho de Zebedeu, Tiago, o filho de Alfeu, e o Tiago, meio irmão de Jesus. O Tiago, filho de Alfeu, ele é muito pouco citado na Bíblia, então os autores já descartam a possibilidade de ser ele. O Tiago, filho de Zebedeu, é um nome cotado para ser o autor dessa carta. Porém, como vocês podem ver aqui abaixo, tanto o Moo quanto o Blomberg, eles vão dizer que o Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto ali pelo Herodes Agripa primeiro, e foi uma morte muito precoce, né? Essa morte está lá descrita em Atos, capítulo 12, versículo 2. E aí, por isso que eles descartam esse autor. Então, nos resta aí a melhor opção, e eu concordo com os exegetas aqui, que o autor dessa carta é Tiago, então, o meio irmão de Jesus. Deixa eu trocar aqui, vamos lá. Então, o estilo vai ser o seguinte: nós vamos estudar o texto em grego, certo? Eu deixei aqui, a tela do meio, a continuação do pensamento de Blomberg, e essa tela aqui é a do Dan McCartney. E a primeira, do Douglas Moo. Eu vou ler o texto em grego, vocês podem acompanhar aí nas versões. A primeira versão aqui eu deixei a NVI, e a segunda versão eu deixei a A21, tá? Ao meio do século XXI, que é um texto um pouco mais literal. E eu vou explicar aí, eu vou usar outras traduções no decorrer dos vídeos para explicar as diferenças. A ideia aqui é nós tentarmos entender realmente o que o texto diz. Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Iácovos Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, δούλους τε 12 φιλεστές, em ti diaspora herin. A primeira ideia que Tiago ele vai trazer aqui, né, a primeira coisa para a discussão, é o nome Iácovos. Iácovos, né, que originou o nome de Tiago, e em inglês James, né? Tiago ele diz que ele é servo ou escravo. A palavra doulos era muito usada para designar escravos. Então, nós temos aqui essa palavrinha. E Tiago ele está dizendo que ele é escravo ou servo de alguém. Esse alguém ele vai descrever aqui: Deus e o Senhor Jesus Cristo. É interessante porque aqui eu já quero trazer algo para a discussão que é muito importante. Muitos de nós lemos aí os primeiros versículos de Tiago e não entendemos a profundidade do que é isso aqui. Tá? Isso aqui já diz muita coisa do pensamento dos cristãos do primeiro século. Essa frase, Θεού και Κυρίου, ela é alvo de debates. Por quê? Alguns comentaristas vão dizer que o que Tiago está querendo escrever aqui é em relação à pessoa de Jesus. Ou seja, ele está dizendo
se nós fôssemos interpretar dessa forma, seria o seguinte: Tiago, servo de Jesus Cristo, Deus e Senhor. Certo? Ou seja, Deus e Senhor designando Jesus Cristo. Só que tanto o Moore quanto o Blumberg e o Dan McCartney, eles vão trazer para o argumento que Tiago está mencionando aqui não somente Jesus, mas Deus, o Pai, e Jesus como Senhor. E eu vou usar aqui a regra de Granville-Sharp, que o próprio Blumberg traz para a argumentação, e vou explicar aqui. É óbvio, gente, que eu estou trazendo aqui o conceito já da regra, tá? Se vocês tiverem interesse de entender como chegaram nessa conclusão, eu vou deixar alguns livros e alguns artigos abaixo na descrição, vocês podem estar lendo, tá? O que acontece? Existe uma regra chamada, né, de regra de Granville-Sharp. Essa regra diz o seguinte: dois substantivos singulares, ou seja, nós temos dois substantivos aqui, certo? Theou e Kyriou, que é Deus e Senhor, estão no singular, pessoais e não próprios, ou seja, eles são pessoais, unidos por uma conjunção coordenativa, eles estão unidos por essa palavrinha aqui, quer. Essa palavrinha, a maioria das vezes, ela é traduzida por i. Em alguns contextos, ela é traduzida por também aí como advérbio. Mas aqui ela está fazendo a função de uma conjunção coordenativa. Então, Theou, quer, Kyriou. E a regra continua. E regidos por um único artigo se referem à mesma entidade. O que de uma maneira mais prática, o que essa regra está dizendo? Essa regra está dizendo que se houvesse aqui um artigo aqui antes de Theou, tanto Deus quanto o Senhor estariam designando a mesma pessoa, ou seja, Jesus Cristo. No entanto, para a regra ser válida, é necessário esse artigo, ou seja, deveria haver um artigo aqui, o tu, né? Deveria estar assim: tu, Theou, quer, Kyriou. O Blumberg ele traz isso para a discussão porque justamente a regra de Granville-Sharp não cabe aqui. Ou seja, a partir disso ele vai argumentar que tanto o Theou aqui, na verdade, né, não está designando a Cristo, mas está designando ao Pai. E essa é a intenção de Tiago. Os outros exegetas, eles vão concordar com isso, e eu vou explicar aqui melhor. Ou seja, o que Tiago quer dizer, e a maioria das traduções aí que vocês estão em mãos, vão traduzir dessa forma. Por exemplo, a tradução aqui da NVI: Tiago, servo de Deus, o Pai, né, se fôssemos para ficar um entendimento melhor, e do Senhor Jesus Cristo. O Dan McCartney, ele argumenta que o que Tiago está trazendo aqui é uma alta cristologia, uma cristologia elevada. Por que isso? Esse versículo aqui já é uma prova de que os cristãos do primeiro século já estavam ou já entendiam e já enxergavam Jesus como Senhor no sentido de divindade, no sentido de ser Deus. Então isso é muito importante, gente. Tiago ele está falando aqui que ele é escravo não só de Deus Pai, mas também ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Cristo aqui é exaltado como Deus na primeira frase de Tiago. Isso diz muito sobre o que Tiago vai trabalhar na carta. E aqui, como o Dan argumenta, se vocês lerem lá no versículo 7, vocês vão ver que a palavra lá Senhor é usada para designar Deus Pai. E Senhor aqui, Tiago está trazendo para designar Jesus Cristo. Um conselho, antes da gente dar prosseguimento, eu aconselho que vocês peguem aí a carta de Tiago e leiam ela inteira. Leiam 1, 2 vezes, 3 vezes, né, para quem consegue ler mais, para que vocês compreendam melhor o que vai ser dito aqui. Leiam, depois de ler a carta inteira, leiam aí o capítulo 1, pelo menos aí umas 4, 5 vezes, para vocês conseguirem absorver melhor as coisas que eu vou falar aqui, tá bom? Então, continuando, as 12 tribos, Tiago vai trazer para essa argumentação. 12, gente, refere-se muito ao número 12, né, na verdade, há muitas referências sobre esse número na Bíblia. E o Douglas Moo ele vai dizer que 12 tribos aqui reflete muito a posição histórica de Israel. A questão dessa palavra aqui, diasporá,
né, que a NVI traduz aqui por dispersas, o Mu argumenta que essa palavra, Tiago está usando essa palavra, provavelmente porque naquela época havia muitas perseguições, e Tiago ele está escrevendo aqui para um público, especialmente de cristãos judeus, e que esses cristãos judeus estavam sofrendo perseguição, e por isso a ideia da dispersão, né, e por isso a ideia da diáspora. Então, essa aqui seria a ideia do versículo 1. Vamos lá. O versículo 2, continuando. Passan haran, higithase adelfimu, rotan pirasmis, peripesite piquilis. A ideia, Tiago, mais uma vez, vai trazer coisas interessantíssimas aqui nesse versículo. Por exemplo, essa frase aqui, ó, passan haran, a ideia que a NVI traduz por grande alegria. Essa palavra aqui, passam, ela muitas vezes é usada no sentido de todo, tudo. Então, aqui, ela está funcionando, né, como o Mo sugere aqui, tá funcionando como algo que dá intensidade. Então, ela está dando intensidade para a palavra haran, né, alegria. Por isso a tradução, grande alegria. Esse motivo, né, Tiago está trazendo aqui, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esse considerar, esse verbo, é um verbo que está no imperativo. Mas a ideia aqui, gente, e alguns interpretam de maneira equivocada, o imperativo aqui não é no sentido de que o cristão ele não passa por momentos de tristeza e grandes períodos de angústia e que eles não se entristecem com isso. E que os cristãos não choram, né, não ficam abatidos. Não é essa a ideia, né? O imperativo aqui não é na ideia, vocês vão passar por dificuldades aí, mas vocês têm que se manter com um sorriso no rosto. Essa não é a ideia. Tanto é que a palavra haran aqui, o Blamberg vai trazer para a discussão, que ela não designa uma emoção, mas é um estado de ser. No decorrer da carta, nós vamos ver claramente aqui que a ideia que Tiago traz para o que ele quer designar é algo muito mais voltado ao intelecto, tá? O considerar motivo de grande alegria aqui em meio às provações refere-se a um entendimento no intelecto, não uma questão de emoção. Refere a algo que é voltado para o coração. E o coração na Bíblia não tem a ver com esse emocionalismo que a gente vê na nossa cultura, mas tem a ver com o estado de ser, da alma, do homem por completo, da pessoa por completo. E essa é a ideia aqui de alegria. Aqui o próprio Den, né, ele traz para o argumento algo como controlar a maneira como pensamos. Essa ideia, considerar aqui, é controlar a maneira como pensamos. Olha que interessante, porque isso, ter esse entendimento muda completamente aí, o entendimento do texto. Tá? Por isso aqui o próprio Blamberg também vai falar que a palavra higissathe é um verbo de pensamento. Considerar um verbo de pensamento. É entender, é controlar a maneira como pensamos. Beleza? A próxima palavra que eu queria trazer para a discussão aqui é essa palavra que é muito importante a gente entender, pirasmos, né? Que aqui nós estamos traduzindo como provação. Os três exegetas concordam que a melhor tradução aqui para essa palavra é provação. Tá? Porque em algumas versões vocês vão ver essa palavra traduzida por tentação. E realmente, em muitos contextos, ela pode significar tentação, como o próprio Mu aqui traz para a argumentação. Eu separei aqui um slide só para explicar essa palavra, porque ela vai ser importante tanto aqui quanto no versículo 12, quando a gente for estudar. Então aqui é o léxico BDAG, tá? sobre a palavra pirasmos. Tá? A primeira ideia aqui que nós temos, que o léxico traz, é essa ideia de aprender a natureza ou caráter de algo. Tá? Um teste, né? Como se estivéssemos em um teste, uma prova. O próprio léxico, se vocês forem notar aqui, ele vai trazer o significado de teste ou prova, né? Já aqui na carta de Tiago, né? James, capítulo 1, versículo 2. Então, o próprio léxico atribui essa palavra pirasmos como prova, como teste aqui em Tiago. Ela vai trazer aqui também esse significado, lá em 1 Pedro 1,6, que eu separei aqui para a gente ler. Nisso, vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Certo? A segunda ideia aqui
está relacionada a um indivíduo que faz o outro cometer um erro, tá? E este erro está relacionado a uma tentação para o pecado. É isso que o léxico diz. O foco aqui desse número 2, nesse azinho aqui, o foco é na pessoa sendo ativa, tá? Ou seja, no sujeito ativo. Ou seja, o foco aqui é na pessoa que causa a tentação. Por exemplo, Lucas 4,13. Tá aqui, ó. Tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Isso aqui está falando da tentação que Jesus sofreu, mas o foco aqui é o diabo, aquele que tentou Jesus, certo? Porque o próximo entendimento da palavra, também no sentido de tentação, mas agora é no sentido passivo, ou seja, naquele que sofre a tentação. Por exemplo, lá em Mateus 6,13, quando Jesus ele vai fazer a oração, no finalzinho ele diz: e não nos deixes cair em tentação, pirasmon, né? Mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês percebem que aqui a ideia está não ligada ao sujeito que tenta, mas ao sujeito que é tentado, tá bom? E outro texto que eu quero trazer aqui, mas nós vamos discutir ele só quando a gente chegar lá no versículo 12. Mas eu já quero aqui plantar na mente de vocês a discussão, tá bom? Tiago 1,12. Olha o que a NVI traz. Bem-aventurado o homem que persevera na provação. Pirasmon. Olha para você ver. A NVI traduz pirasmon aqui, então, como provação. Beleza? Porque depois de aprovado, dokimos, essa palavra aqui nós vamos estudar no próximo versículo, e ela é realmente a melhor tradução para ela é provar, né, algo que é aprovado. Então, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Só que olha só como a NVT traduz esse versículo. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações, traduzindo dokimos, e tentações, traduzindo pirasmon, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O léxico aqui, ele entende que a ideia aqui de pirasmon está ligada à ideia de tentação, corroborando aqui para a tradução da NVT. Nós vamos discutir esse versículo depois, quando a gente chegar no versículo 12, para a gente entender melhor se realmente aqui a melhor tradução é provação ou da forma como a NVT está trazendo aqui. Só para vocês terem uma ideia, essas questões que eu estou trazendo aqui, uma das coisas que nós precisamos entender é que interpretar um texto depende muito mais do que só saber o significado das palavras. Eu me lembro que, estudando com o Guilherme Nunes, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que uma das coisas mais perigosas na mão de um aluno ou do estudante da Bíblia é um dicionário em suas mãos. Porque, pensa comigo, gente, se o dicionário tivesse todas as respostas, não haveria divergência de interpretação. Então, interpretar um texto não é simplesmente pegar um dicionário, ver lá o significado da palavra e achar que nós já sabemos o significado do texto. Por exemplo, essa palavra aqui, higassase, que é um imperativo. Olha para você ver, não é simplesmente saber que é um imperativo e falar que Tiago está dando ordem. É necessário entender o contexto da palavra. Eu lembro de quando eu estudei a gramática grega intermediária do Mettelson, e ele fez uma metáfora muito interessante que eu sempre carreguei comigo desde então. Ele explicou que o contexto é como se fosse a árvore, ou o contexto é como se fosse uma floresta. E a gramática é como se fosse uma árvore dentro dessa floresta. De modo que o contexto impõe força na gramática. E não a gramática, né, a palavra impondo força no contexto. É por isso que tudo que nós vamos interpretar é necessário entender o contexto. Isso é muito importante. Isso precisa ficar claro na nossa mente quando nós vamos estudar a Bíblia, e é por isso que eu peço para vocês lerem o livro de Tiago inteiro, para entender o que o livro inteiro traz, para depois nós começarmos a entender essas questões mais minuciosas, beleza? Então, a palavra aqui, nós vamos, no versículo 2, nós vamos partir do pressuposto que pirasmis aqui é provação. Por que isso? Porque nós vamos partir da ideia de que é Deus quem está
provando os cristãos aqui. É Deus que está provando os seus filhos aqui. Essas provações são importantíssimas para o crescimento do cristão, conforme nós veremos nos vídeos posteriores. Tiago também, né, isso aqui eu queria explicar rapidamente para vocês, essa palavrinha rotan aqui, que poderia melhor ser traduzida com quando, tá? E peripécite literalmente significa cairdes. Olha que interessante, gente. Tiago está falando aqui, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Quando a NVI traduz o fato aqui, seria interessante traduzir como quando peripécite, que a NVI traduz por passarem, aqui é cairdes. Então, quando cairdes em piquiles, diversas provações. Ou seja, o que Tiago está falando é que as provações, elas virão na vida do crente. Não é que Tiago esteja falando assim, olha, provavelmente, ou eu acho que vocês podem passar aí, no decorrer da vida de vocês, um tipo de provação. Muito pelo contrário, Tiago está afirmando, ele está já avisando aos cristãos, olha gente, as provações vão chegar. E quando vocês caírem nela, considerem motivo de grande alegria. O fato, né, considerem motivo de grande alegria. Quando cairdes nessas provações. E essa é a ideia de Tiago, né? E não é só provações. O Douglas Moo, ele lembra bem aqui que são diversas provações. Porque na carta inteira de Tiago, vocês vão ver uma ideia muito forte sobre pobreza, né? Sobre essa questão de perseguição. Mas quando o Tiago traz a palavra piquiles, né, diversas aqui para o contexto, ele quer dizer que as provações aqui abrangem um leque muito grande de aflições. Então, os cristãos, e aqui também nós vamos partir do pressuposto de que Tiago está falando para crentes, tá? Para pessoas que já possuem fé, que essa fé vai passar por amadurecimento. Então, esses cristãos, eles vão passar por provações, e eles vão ser testados e aprovados por Deus quando passarem por essas provações que podem designar tanto doenças, solidão, luto, desapontamento, né? A gente tem muitos cristãos que passam por doenças severas, doenças que realmente debilitam o corpo, a mente. E Tiago, ele diz para nós considerarmos motivo de grande alegria. O grande alegria aqui não é estar com um sorriso no rosto, mas é entender, parte do intelecto, do entendimento de que essas provações, primeiro, são necessárias para a vida do cristão. Segundo, é Deus quem está mandando essas provações. E terceiro, nós crescemos e somos refinados com essas provações. Nós vamos ver isso nos outros vídeos. A gente fica por aqui. Eu pretendo gravar vídeos aí de 25 minutos, de 20 a 25 minutos. Esse foi até um conselho do meu amigo João Pedro. Então, e vai ser melhor até para a gente poder estudar com mais calma, com mais profundidade, sem correr muito, tá bom? Então é isso. A gente para por aqui e até o próximo vídeo.